Existem conversas que informam e existem conversas que transformam. Eu sou Mayna Mustafa e há anos acompanho mulheres em uma das jornadas mais desafiadoras da vida, a maternidade. E hoje vamos conversar sobre um tema que está no coração de muitas famílias. Como construir um relacionamento saudável em meio às demandas da vida, dos filhos e da rotina. E para essa conversa eu trouxe alguém que me lembra todos os dias que relacionamentos saudáveis não são construídos apenas com conhecimento, mas principalmente na prática. Alguém que compartilha comigo os desafios, os aprendizados e as escolhas que fazem uma família ser construída dia após dia. Meu marido, meu companheiro de vida e parceiro na caminhada. Meu amor, seja bem-vindo! Gente, trazer esse homem para o episódio foi algo assim, ideia do primeiro, mas consegui. Obrigado, viu, amor, por ter aceitado o convite. Eu sei o quanto é desafiador para você estar na frente das câmeras. Muito. Mas a gente sabe também o quanto esse bastidor da nossa vida, né, é muito trazer o quanto aquilo que é o meu trabalho, né, o quanto eu atendo famílias, existe uma construção e uma vivência por trás, sendo também feita, sendo também construída, sendo também realizada. E como eu trouxe ali no início, não dá para trazer isso apenas na teoria, mas e sim a gente compartilhar um pouco do que acontece lá no dia a dia, lá nos bastidores, lá quando as luzes se apagam e fica apenas a gente. Vamos começar falando um pouquinho do que você enxerga sobre relacionamento saudável. E eu acho que as pessoas hoje, Pablo, elas têm uma dificuldade de entender o que seja um relacionamento saudável. E muito também por uma construção de ausência de relacionamentos saudáveis, né, ao longo do tempo. Então, na sua opinião, qual é a diferença entre um relacionamento saudável e um relacionamento duradouro, apenas duradouro? Para mim, Mayana, um relacionamento saudável, um relacionamento que se preze, ele precisa ser mútuo. A doação precisa ser mútua, precisa ter o companheirismo, precisa ter a parceria. A caminhada, ela tem que ser junta. Não dá para uma pessoa querer uma coisa e outra querer outra, então aí acaba tendo a divergência das opiniões. Elas são saudáveis, porém, todas com o mesmo objetivo. Então, para mim, um relacionamento saudável é aquele onde os casais se ajudam. Eles interagem, eles constroem, eles divergem, mas com o mesmo objetivo, tá? Referente ao relacionamento duradouro, eu enxergo dois amigos dentro da mesma casa, compartilhando talvez em alguns momentos a mesma vida, mas porém com a paixão apagada, né? Eu não consigo enxergar um relacionamento próspero, de sucesso, sem a paixão, sem o desejo, sem a vontade de querer estar junto. Eu não consigo enxergar um relacionamento saudável, a pessoa sentir saudade, querer ir pro mercado junto, querer estar junto nas pequenas coisas, né? E nas pequenas decisões, decidir junto. Então, para mim, é mais ou menos isso. Essa é a diferença dos dois. Existe um mito, Pablo, que o casamento, o relacionamento, quando ele vai ficando muito longo, esse desejo, essa paixão, ela se acaba. Você acabou de trazer essa contradição, né? Nós temos uma caminhada aí de 20 anos e a gente gosta, inclusive, de fazer mercado juntos, né? Sim. A gente gosta de fazer mercado junto, a gente gosta de conversar à noite depois, quando a rotina, né, ali da intensidade de filhos e dos nossos trabalhos terminam sendo concluídas. A gente gosta de comer coisas saudáveis e não saudáveis juntos e, né, e se divertir com isso quando não come ali, vamos comer uma besteira aqui à noite. E isso a gente precisa mostrar um pouco para as famílias que é possível ter um relacionamento de 20 anos,
a partir do momento que não é porque é longo que virou a mesmice, que virou os amigos que apenas compartilham a vida, mas dá para ter desejo, dá para ter vontade, dá para querer estar perto. O que você acha que precisa estar acontecendo com esse casal para que esse desejo, essa vontade, ela continue acesa? Eu acredito, Maiana, que quando os filhos chegam, existe uma certa separação, né? Um hiato entre os dois. A gente costuma bater alguns papos entre um grupo de amigos que são pais, né? E eles comentam sobre isso. Foi um ponto que a gente começou a vivenciar isso no início do nascimento do nosso filho, porque existe a abdicação da mãe total, focada na criança, e o pai tentando pertencer àquele momento ali, né? Cuida um pouco mais da criança, mas não pode esquecer da esposa e etc. Aí a esposa esquece do marido nesse momento, que sim, porque ela está vivenciando tudo novo. E aí foi aquela virada de chave que eu comecei a perceber que eu não poderia exigir demais de você, que você já estava se exigindo para cuidar do nosso filho. Um ponto muito importante que a gente começou a sentir falta pós nascimento de Rafael foram os momentos que a gente curtia juntos, né? Então a gente começou a proporcionar mini momentos. Uma saída para almoçar, só eu e você. Depois a gente começou a esticar um cinema. E aí começamos... 90% do momento a gente pensava no nosso filho. Então isso foi um ponto que foi difícil desassociar, mas quando a gente conseguiu fazer isso, começou a fazer sentido. Então isso começou a gerar um pouco mais de vontade de estar juntos. O fato da nossa correria do dia a dia e as nossas empresas em conjunto, isso faz com que a gente precise também ter momentos nossos mais focados na empresa. Então todos os dias à noite a gente tem as nossas reuniões empresariais e temos 10, 15 minutos para a gente poder falar da gente, discutir sobre algum ponto do nosso filho, etc. E as sextas-feiras é sagrado, é o nosso momento que a gente tira para poder assistir um filme, para poder comer uma besteira, porque Maiana também come besteira às vezes, tá? Então, e eu sou motivador, então quando eu puxo, hoje eu tô precisando, aí a gente faz um carbonara que eu adoro, que eu amo, uma macarronada de noite, ou então a gente pede uma pizza, um japonês, etc. Então, e nesse momento é um momento nosso, que a gente senta, que a gente conversa, que a gente namora e etc. E isso este hábito de estarmos juntos faz com que também sinta a vontade que chegar a próxima sexta-feira, o que a gente vai fazer, o que a gente vai planejar. Então, às vezes tem momentos que eu planejo, sábado vamos programar, é nosso dia, e aí eu faço uma surpresa para você, eu levo você para jantar no restaurante, para almoçar no restaurante que você não conhece, etc. Porque eu também gosto muito de vivenciar novas experiências, então eu tento trazer isso. É a mesma coisa você fala assim, hoje não faça nada, não marque nada para sábado que vem, porque a gente vai fazer tal coisa, e etc. E eu acho que isso é importante para manter essa chama, porque até no relacionamento em si, na vinda da criança, muitos casais reclamam de ausência de sexo, né? Essa perda, né, Pablo, de vontade de estar juntos no quesito sexual, né? Intimidade. A intimidade, pronto. perfeito. Então, isso. Eles reclamam, a gente não consegue estar mais próximo, íntimo, a gente tá tão cansado, etc. E isso, as tarefas do dia a dia, elas acabam minando a energia do casal. Então, se não for muito bem planejado e distribuídas as atividades, acaba pesando para um só, e aí gera o distanciamento. Você trouxe um ponto muito importante, que é esse pesar para um só. O meu trabalho hoje ele é focado em atender mulheres que são mães
E digo com toda certeza e convicção de quanto mais da metade, né, das mulheres que procuram, elas estão extremamente exaustas, né, sobrecarregadas, porque o peso, né, do funcionamento da família, né, e muito, no cenário que nós observamos hoje, cai muito sobre a mulher. Por que você acha que isso acontece? Porque existem tantas mulheres sobrecarregadas hoje, Pablo. É um ponto delicado, né? Você já pensou em agora, porque, mas não se exime trazer a verdade, porque se existe uma mulher sobrecarregada, existe o quê, seu Pablo? Me conta aí. Pode abrir a caixa preta. Então, vamos lá. É um tema difícil. Eu tá? sei. Existem muitos homens, e eu me enquadro neles, neste grupo, porque eu já fui assim também, que entende que o poder financeiro é o mais importante, né? O fato dele cumprir com suas obrigações financeiras dentro de casa é o suficiente para poder manter uma família saudável, feliz, etc. Mas eu acho que isso é uma roupagem criada para fugir das responsabilidades. É uma construção social também, né, Pablo? De homens que foram ensinando homens a esse lugar de provisão, onde o homem trabalha, provém a família, a mulher fica em casa. E isso basta, como você trouxe, isso basta para uma família funcionar, mas a participação desse homem na criação, no desenvolvimento desta família é uma roupagem. Você trouxe perfeito, uma roupagem de isentar ele fazer parte desta família. Uma construção machista, né? Exatamente. Exatamente. Eu já fui assim, bastante. Então, eu achava que a mulher tinha que cuidar da casa, trabalhar, cuidar do marido, cuidar dos filhos, se tiver, cuidar do corpo, da saúde, e ainda estar 100% disponível para o homem à noite. Eu achava isso. Mas depois de muitos diálogos, né, Maiana? Marido de terapeuta? E também bastante terapia, me fez enxergar como um homem tem que realmente enxergar a família e a esposa, né? Respeito, acima de tudo. Entender que somos seres humanos e que temos necessidades. Cada um tem sua necessidade. Tem a necessidade da família, tem a necessidade do casal e tem a necessidade do ser humano, da pessoa. E dividir atividades. Acho que isso foi o ponto culminante aí que deu certo pra gente. O fato do homem, ele trabalhar, ele acha que pelo fato dele ser provedor 100%, ele acha que ele já faz demais e as atividades de casa são atividades supérfluas, mas quando ele vive essa realidade, ele entende que não é bem assim. Então, quando ele mete a mão na massa, ele percebe, nossa, é muita coisa para fazer. Por exemplo, vou trazer alguns exemplos. Lavagem de prato, meu Deus do céu, eu costumo dizer que é um vírus dentro de casa, porque eu trabalho em tecnologia, para quem não me conhece, então tô trazendo essa analogia. Então, para mim, os pratos é como vírus. Se você lava hoje, a pia tá tranquila. Quando você vai no banheiro, quando você volta, já tem uma pia de novo. Então imagine aí, qual é a mulher que vai estar sorrindo no final do dia, sendo que ela tá o tempo todo tentando lavar prato, tentando cuidar do menino. Ô menino, faça isso, faça aquilo. Já estudou, ou etc. Comida, tá? Mas minha esposa tem empregada. Ok, a gente também tem, mas gerenciar uma empregada também é difícil. Gerenciar um funcionário é difícil. Então você precisa... ok, o dinheiro está na conta, está disponível, está no cartão de crédito, mas você precisa gerenciar as compras, você precisa gerenciar o cardápio, você precisa ver a questão dos estudos da criança, farda, se a roupa está lavada e etc., se a alimentação está balanceada conforme, se tiver acompanhamento de nutricionista, etc. Então,
Se a criança tá doente, se tem suplementação, se tem Esporte, horário de esportes. é emocional, tudo. Então, precisa existir um equilíbrio, tá? E é uma balança. Então, se eu penso exatamente como uma balança, aquelas balanças antigas, quem é 40 a mais aí vai saber. Aquela do pêndulo, né, Val? Exatamente, que tem aqueles pezinhos. Então, se você bota pezinho demais do lado da mulher, a balança vai cair. E aí, o que é que acontece? Quando chega de noite, ela só quer dormir. Então, é mais ou menos isso. E aí o homem quer um relacionamento, ele quer uma mulher sorrindo, ele quer uma mulher bem-humorada, ele quer uma mulher disponível, inclusive, para fazer sexo, sendo que essa mulher está exausta emocionalmente. E eu falo emocionalmente, Pablo, porque existe o desgaste físico de fazer as atividades, mas eu vou olhar até para a câmera para falar com as mulheres. O que pesa nesse lugar de sobrecarga materna das atividades é não ser vista, é não ter a sua necessidade validada, é não ter esse acolhimento que você espera do seu parceiro, da sua parceira. Esse peso emocional de não ser vista, ele é gigantesco. Isso te adoece, isso mina a tua energia e chega no final, né, da sua atividade, dos seus dias, você está exausta. Você não está exausta apenas pelo cansaço físico, mas pelo cansaço emocional de não ser vista, literalmente, né? De não ter esse cuidado, essa necessidade compartilhada, né? Porque uma família é composta por integrantes e não apenas você precisa dar conta disso tudo, né? Mas como o Pablo trouxe, né, a construção disso, né, o quanto esse posicionamento que você vai ter. Então existem muitas mulheres, Pablo, que pode estar pensando lá, mas eu tô exausta, eu não aguento mais falar isso e meu marido não tá nem aí, né? E Pablo trouxe um tema muito importante logo no início, né? O homem precisa querer fazer parte da família, ele precisa querer se desenvolver e perceber esses gaps aí que estão faltando para esse desenvolvimento, né? E Pablo trouxe quase um câncer, essa é a palavra, o câncer do machista, o câncer do eu acho que já faço o suficiente porque tenho dinheiro. Você percebe, Pablo, que o dinheiro ele dá uma bagunçada assim nos relacionamentos? Porque, vamos falar um pouco, hoje Pablo, ele conseguiu fazer uma construção financeira onde ele é o detentor financeiro quase que 80%, né? Hoje, inclusive, se eu quisesse, eu não precisaria trabalhar, né? A gente usa o dinheiro para alguns investimentos, para algumas coisas, mas hoje a nossa construção de família, ela veio muito para você se tornar esse detentor, e isso eu acredito que acontece muito aí fora. Isso traz uma sensação de orgulho, né, Pablo? Do tipo, nossa, olha o que eu consigo fazer pela minha família, mas o quanto isso vai para um lugar de vaidade e pode fazer uma bagunça nessa relação. Onde é que você acha que bagunça aí esse dinheiro, Pablo? Quando o cara, ele traz ali o dinheiro e ele pode suprir a necessidade financeira dessa família e ele pode perder esse cuidado, por exemplo, com a mulher. Você acha que é nesse lugar, né, que ele, pelo fato de ele ter dinheiro, né, pelo fato dele poder proporcionar isso e suprir isso, ele já automaticamente coloca essa mulher no lugar de dependência dele, e é aqui que você acredita que fica o perigo, ou você enxerga uma outra coisa? Eu concordo com você. Existe um aprisionamento feminino onde a mulher, pelo fato dela ser 100% dependente desse marido, ela se torna submissa, ela se sente aprisionada, oprimida de uma forma que ela não consegue se posicionar. Só que para dar certo, existem setores que cada um tem que ser responsável. Isso é um acordo muito da família, assim, né, Paulo? Isso. Não é regra, homem e mulher, cada um. O dinheiro não pode ser uma moeda de troca dentro de casa. Custou eu entender isso, mas quando eu entendi, começou a fluir. Inclusive, prosperidade, porque a gente tinha uma receita e tinha uma despesa. A partir do momento que eu comecei a compartilhar com você sobre as receitas e despesas, para onde o nosso dinheiro estava indo e qual era o nosso plano do futuro, a chave virou. Passou a entrar mais dinheiro. Nossa receita começou
a ser altamente, inversamente proporcional à despesa. Quer dizer, que a gente começou a gastar menos e ganhar muito mais. E começou a ter planos no futuro, viagens e etc. Né? E planos de aposentadoria. E a ajuda da mulher é muito importante nesse momento. Porque ela vai dar um centro em alguns momentos de decisão. Não dá para uma cabeça só pensar em tudo. Os dois precisam pensar juntos com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. Agora os dois têm que ter o mesmo foco. Não adianta um querer, não, eu quero só comprar, eu quero só viajar, eu quero só isso, eu quero aquilo, e o outro não, eu só quero juntar. Não, vamos achar um meio termo para todo mundo ficar feliz. Então foi assim que a gente até conversou. Em alguns momentos eu queria viajar, curtir, etc. E você falou, não, Paulo, peraí, vamos pensar um pouquinho aqui no nosso futuro. E vice-versa, você estava com planos de todos os feriados, não, vamos viajar todos os feriados. Eu falei, Maiana, vamos voltar pro foco aqui e tal. Então um traz o alicerce do outro. Isso é muito importante. E ouvir a sua esposa também é sabedoria. Então você também parar, escutar, porque nós temos 2 ouvidos e uma boca. A gente precisa ouvir mais e falar menos. Então, não pode ser uma ditadura onde um homem tem que decidir, não, é isso aqui e acabou. Se você... É o que eu costumo fazer bastante em casa. Eu quero alguma coisa, eu preciso saber vender essa minha necessidade para você. Se você entende que é importante, dá certo. Aí faz sentido eu adquirir ou eu fazer esse ponto. Se eu não consigo vender a ideia para você, realmente eu não preciso dela. Aqui está o ponto de como a gente lida com os conflitos, porque esse é o segredo de como, por exemplo, a gente lida com os conflitos. Quando a gente fala de conflito, as pessoas pensam logo em briga, mas existe conflito o tempo inteiro, até porque somos completamente diferentes, né, Pablo? Então, a gente pensa de maneiras diferentes, não é porque a gente pensa de maneira diferente que nossos objetivos não são similares, né? Então, a gente tem sonhos que a gente vai construir juntos, temos sonhos que cada um vai construir de maneira separada, mas não é porque é o sonho dele que eu não vou apoiar, né? E quando a gente fala de conflito, né, quando a gente fala de divergir, eu vou trazer aquilo que faz sentido para mim e vou explanar, vou me posicionar, vender essa ideia. Eu vou dizer, Pablo, a minha necessidade é essa, eu me sinto assim, e vamos avaliar o quanto isso cabe no planejamento, se envolver dinheiro no planejamento financeiro da casa, né? E ele vai olhar e vai dizer, Maiana, isso cabe, isso não cabe, o quanto isso é extremamente importante para você. Uma vez, Pablo, eu lembro que logo assim que Rafa nasceu, eu tomei uma decisão, eu já contei isso em um episódio aqui, em que eu ia cuidar do Rafa e fizemos um acordo e que naquele primeiro ano, os 2 primeiros anos, você ia prover 100%, né? Eu acredito que foi um dos maiores mergulhos que eu fiz em termos emocionais mesmo, de ferida. Ele concordou, ele disse, vai lá, se isso é importante para você, vai lá. Ele não tinha ainda esse lugar de ser o detentor e ele mergulhou literalmente no trabalho. Eu acho que foi um grande também desafio para ele e foi onde ele realmente decolou, profissionalmente falando, em termos financeiros. E eu, apesar de estar ali, né, e queria estar ali na maternidade, o meu lado profissional estava sentindo falta, né? Então eu estava sentindo falta do meu lado profissional porque eu era simplesmente um workaholic, né? E eu falei, eu não vou trabalhar, mas eu vou estudar. E ele sabia na época o quanto eu assistia os vídeos do Tony Robbins, e aí ele chegou em casa ele viu uma propaganda em algum lugar que ele ia fazer, acho que ele ia fazer uma imersão aqui, ou ele ia fazer uma palestra. Em São Paulo. Foi em São Paulo, não foi, amor? Sim. E aí ele pegou e falou assim, e ele vendo ali minha angústia, né, naquele momento, e por estar vivendo os meus desafios financeiros, porque é a primeira vez que eu estava no lugar de ser dependente financeira dele, e ele trazia essa conversa de maneira muito aberta, né? Então ele já estava fazendo essa desconstrução machista lá de trás. Eu me colocava nesse lugar de aprisionamento. Então eu quero falar com você que muitas vezes você tem um marido que está disponível para a tua necessidade, para te ouvir, e você muitas vezes se aprisiona nesse lugar. E ele falou assim, amor, você não sabe o que eu encontrei, o Tony Robbins vai vir aqui e eu acho que isso vai fazer sentido para você. E eu, na época, nossa, isso é muito caro, não dá. Ele falou, mas eu sei o quanto isso vai te fazer feliz.
Vocês entendem que, para ele, que é de tecnologia, Pablo, sabe, tipo, não sabe, na época, ainda mais na época, ele não entendia nada de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. E aquilo não era nem um pouco importante para ele, mas esse olhar de, eu sei que isso vai fazer sentido para você e você vai ficar feliz. Então, eu acho que é isso que tem faltado nos casais, do olhar para o outro e querer e fazer com que o outro se sinta bem na relação. Não para você estar bem porque eu estou proporcionando, mas eu quero te ver bem. Eu lembro que um dos votos no nosso casamento, o padre falou assim: transforme a vida dessa mulher num pedaço do céu. Num pedaço do céu. E o tempo todo a gente se lembra disso, né, Pablo? Quando a gente está nas nossas conversas, a gente vai muito para esse lugar de, será que a gente tem transformado a vida um ou outro num pedacinho de céu? E esses ajustes de vida, né, como você falou, a vida termina, a rotina termina atropelando, e esse momento de parar, né, seja na sexta-feira à noite, seja depois das nossas reuniões, esse refletir e perguntar, peraí, Pablo, a gente está aqui junto seguindo a caminhada, mas será que a gente está se amando? Será que a gente está querendo o bem um do outro? Será que eu estou te fazendo feliz? Eu acho que um ponto também, Pablo, que a gente pode trazer aqui, é o quanto os casais eles têm dificuldade de falar aquilo que está incomodando na relação. Eu acho que esse foi um dos maiores desafios na nossa relação, né? Onde sustentar o desconforto de saber que eu não estou bem assim na relação. Toda vez que eu trazia um ponto, Pablo, vamos conversar sobre isso, né? E, gente, ser terapeuta vai conversar, né? Então, eu digo para ele é assim, para quem não gostava de conversar, né? Ele precisou realmente superar muito esse lugar de trazer, e às vezes hoje é ele que me chama, viu? É ou não é? Hoje é ele que me chama, viu? Às vezes eu não tô nem afim de conversa. Não tô nem afim de refletir. Ele, a gente precisa conversar um tema, né? E ele vem, com o computador dele debaixo do braço, ele vem cheio de dados técnicos, ele tem o jeito dele de conversar e a gente, né, vai para esse lugar. Como foi para você estar ali, Pablo, naquele lugar de ser exposto, né? Naquele lugar de trazer um Pablo que estava desconfortável para o relacionamento de casal, um esposo que não era tão agradável assim, e ter que olhar para isso, pegar essa sombra e partir para o seu autodesenvolvimento, sua autorresponsabilidade. Como foi para você? Porque para mim era difícil, muito difícil. E ainda mais pela construção de trabalho que eu tenho, né? Então, é aquela história assim, a teoria, como é o início do episódio, né? A teoria, a gente sabe demais, mas na hora da prática, do aplicar isso, eu sou humana, né? E confiar nesse olhar e dizer assim, eu confio em você. E que parte é essa da esposa que não tá tão agradável assim? E me abrir para isso, e trabalhando isso foi muito desafiador para mim. E como foi isso para você? Um ponto importante para falar é que a nossa construção começou antes de você ser terapeuta. Uhum. Então você já estava no seu DNA, né? A gente já teve momentos de pensar em separação. Vários, né, Pablo? Isso, logo no início, antes do nosso filho nascer. Porque a gente divergia demais de tudo, né? E trazendo resposta para essa sua pergunta, eu vejo como 2 pontos. Porque o primeiro ponto é um homem entender que ele realmente, e aceitar que ele realmente está errando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a mulher saber explicar ou expor o real problema. Porque as nossas discussões, conversas, divergências, diálogos no passado eram mais calientes, né? Eram mais... Não tinha cunho de solução, né? Era apenas... Isso, eram brigas. Eram brigas. Eu queria ofender você, você queria me ofender. Eu não queria trazer esse ponto aqui, mas eram brigas. Eram brigas, mas a gente precisa... E acabava até gerando ofensas. Não, porque você fez isso, porque você é assim, porque você é assado. Então, quando a gente começou a conversar e entender que isso só ia piorar, porque nem todo mundo consegue ouvir seus defeitos. É muito difícil você ouvir seus defeitos.
Então, e como a gente começou a partir pro plano de críticas construtivas, aí a história mudou de figura. Porque começamos a entender, não, e aí um ponto muito importante que você fez, que eu nunca te disse, que é o seguinte, que eu vou falar agora para os seus telespectadores. É o seguinte, amor, eu não quero disputar com você. Eu tô falando com muito amor e carinho pra você, mas existe um ponto isso aqui, aquilo que isso me incomoda e a gente precisa resolver. O que eu posso fazer para que você possa fazer determinadas coisas? E aí, quando a conversa começou dessa forma, mudou tudo, porque a gente começou com carinho, trazendo pontos difíceis. Quando você chega com facas na mão, você vai receber uma porta na cara, porque a pessoa vai estar fechada, entende? Então, a partir do momento que a gente começou a tratar pontos com carinho, e aí uns pontos que eu falo contigo assim, que Maíra, deixa eu te dar um conselho pra mim. Adoro essa frase Quer dele, dizer, gente. eu quero falar pra você uma coisa, mas eu preciso ouvir ela, porque se alguma coisa te incomoda, eu aprendi com vocês. Se alguma coisa te incomoda, é porque Tá tem bastante falando sobre você, tem né, bastante amor? dessa coisa em você. Mas essa frase dele eu adoro. Deixa eu me dar, e eu falo isso de predileto. Deixa eu te dar um conselho que eu me daria, porque a gente quando a gente foi para esse lugar, né, Pablo, de entender que o que eu tô vendo de vulnerabilidade do outro está presente em mim, a gente vai para um lugar de grande autorresponsabilidade e a gente para e sai do lugar de culpar o outro, que é o que a gente fazia antes. E por isso que as conversas eram calientes, por isso que gerava briga, e aquilo não gera solução para o relacionamento. A partir do momento que eu entro para discutir pontos que a gente diverge, no lugar de solução e entendendo o meu autodesenvolvimento e o meu crescimento, aí, famílias, a relação ela vai para um outro lugar, porque cada ponto que eu trago de desconforto em mim e no próprio Pablo, eu sei que inclusive o do Pablo é meu. Então, eu me responsabilizo pelo meu próprio autodesenvolvimento. Então, a gente conversa sobre pontos de nossos conflitos com aquele lugar de dois detetives, né, Pablo? Nossa, onde está isso em mim? Então, a conversa foi para um outro lugar. A conversa foi para um outro lugar porque não existe esse quero machucar você, tá tão doído aqui que quero machucar você. E Pablo trouxe um ponto que foi muito importante. E a gente vai falar dele, né, Pablo? Dessa competitividade que muitas vezes estão velada entre os casais. Quando a mulher, ela simplesmente parte para conversar com o teu marido, com a tua parceira, querendo resolver, sem apontar, sem acusar. Aí Ana as malas, sabe? Aí a história muda de figura. Você viu o que ele disse quando eu disse assim, amor, vamos parar, né? Por perfil, nós temos a tendência de sermos muito performáticos, de querer muito ser melhores naquilo que tudo que a gente faz, a gente quer fazer perfeito. E é óbvio que nós teríamos a dificuldade de se expor. Então, ficávamos os dois sem arriar as malas. E eu falei, já que ele não vai arriar, quem vai arriar essa mala inicialmente sou eu. Então foi quando eu falei, vamos parar, vamos olhar para isso com carinho. E foi quando ele falou, foi quando a chave girou. Foi bom saber disso, hein? Quer dizer que a chave girou ali. Um ponto importante também, complementar. O fato da primeira conversa acontecer não quer dizer que foi resolvido. Perfeito, Pablo. Então cada um tem seu tempo. E você às vezes querendo me acelerar, bora. Não, calma, mãe, cada um tem seu tempo. É verdade, mas a vontade de resolver. As crianças aprendem com repetição. Nós também, os seres humanos, são assim. Então, às vezes, a gente, durante tantos anos, age de uma forma, para você mudar da noite pro dia, não acontece, é gradativo. Então, acho que é um ponto importante que as mulheres também precisam entender isso. Tem que ver a melhora, né, do homem. O querer, o fato dele já sentar aberto para um diálogo, já é uma melhora. Esse ponto precisa ser entendido para todos os lados, tanto para o homem quanto para a mulher. E ele está querendo, porque muitos entram, vão tomar banho e não estão nem aí. A mulher vai falando na porta do banheiro, não, porque você precisa... E ele não está nem aí, tipo, o chuveiro aberto, abre mais o chuveiro para nem escutar e acabou. Então o fato dele sentar aberto, de sorriso na cara, olhando no olho, já é uma evolução.
E a partir disso, só tem, se mais conversas como essas acontecerem, aí só tem a ganhar o relacionamento. A família como um todo, né? Porque tendo um bom diálogo, um bom relacionamento, isso reflete para os filhos e ele se torna um relacionamento saudável. E sem essa ansiedade, né, Pablo, da mulher. E assim, eu até entendo as mulheres, Pablo, nesse lugar do... Tá tão pesado, tá tão sofrido, que ela quer acelerar o processo, mas como você trouxe brilhantemente, a construção de um relacionamento saudável advém do autodesenvolvimento de cada um. E o autodesenvolvimento, ele leva um tempo, porque esse homem, essa mulher, ele passou um tempo agindo sobre um determinado comportamento, sobre um determinado... sobre, inclusive, esse comportamento advém de uma ferida, né? E essa ferida, ela está um tempinho ali, né, sangrando e faz com que aquele indivíduo agisse dessa forma. Então, a partir do momento que ele reconhece essa ferida, que ele se responsabiliza por cuidar dessa ferida e começa a agir de um jeito diferente, isso leva um tempo, né? Eu lembro que, inclusive, eu passo isso em sete terapêutico, a gente começou a criar algumas palavras e foi por isso que, inclusive, eu passei em sete, e passo em sete terapêutico, para que a gente percebesse a hora que a gente estava voltando para o padrão antigo, né? Quer falar a nossa palavra? Palavra-chave. Isso é um tema até engraçado entre a gente. Até o nosso filho, Rafael, para quem não sabe, eu tenho outro filho também, do meu casamento anterior, Alexandre. Hoje ele tem 26 anos. Mas ele não conhece ainda, mas provavelmente logo, logo vai saber. O que é essa palavra-chave? É como se fosse uma ordem, um start, um alerta para a pessoa que escuta essa palavra e entende que ela está ultrapassando algum limite que já foi pré-determinado antes. E aí eu vou falar um pouquinho sobre ela, o porquê de termos escolhido essa palavra e como a gente utiliza no dia a dia. O nome dela é torta de abacaxi. Por que nós estamos utilizando isso? A gente precisava trazer um item que não seria estranho para pessoas que escutassem próximos da gente e ao mesmo tempo seria algo que a gente não costuma ter e comer e gostar, tá? Torta de abacaxi. Por que torta de abacaxi? Porque Maiana tem alergia a abacaxi, então Maiana jamais iria querer comer uma torta de abacaxi. Eu, pelo fato de saber que ela tem alergia a abacaxi, eu jamais comeria para poder não dar um beijo nela e etc. e ela ter alguma reação alérgica. E é difícil você encontrar esse tipo de prato em algum lugar, né? São poucos lugares que tem. Você acha mais bolo de abacaxi, etc. Então torta em si a gente não encontra. Então essa foi essa palavra que a gente encontrou, que seria difícil. Então se a gente estivesse em qualquer lugar, se vocês ouvirem aí, a gente junto fala torta de abacaxi, você já sabe que um dos dois alguém tá saindo da casinha aí, então... Muito isso. E aí, vamos lá. E o nosso filho também, a gente usa a torta de abacaxi com ele. Sim, também, ele né? entende, tem hora que ele para, olha, dá risada, e aí, tipo, ele fica de estátua, e aí depois ele vai fazer o que ele precisa fazer. E uma vez a gente estava em viagem, e ele viu que ele estava passando o limite dele, e ele falou, torta de abacaxi pra mim, papai. Ele mesmo já trouxe e falou assim, torta de abacaxi pra mim. Bonitinho. Então é legal quando, por exemplo, às vezes aconteceu algum ponto que potencializou demais uma emoção e a pessoa tá toda hora repetindo e tal. E aí isso pode gerar um desgaste, aí a Maiana falou, Maiana, torta de abacaxi. Aí ela, ok, levanta e sai. E às vezes, desculpa, Pablo, e às vezes, quando a gente tá com uma intensidade de sentimentos, eu acho que por isso, inclusive, Pablo, preciso dizer isso para vocês, todos os robôs, tudo que vocês enxergam de tecnologia hoje no negócio, é graças a esse homem. Ele senta à noite com muito carinho, ele entende todas as demandas, né? E ele vai ali fazendo todos os prompts com muito amor para fornecer para vocês o melhor. E foi por isso que, entendendo esse contexto, a gente gerou o tradutor emocional, que é esse que traduz a emoção, traduz o que está sentindo, porque
se você deixa a raiva ali tomar muito durante o dia, eu já vivi essa experiência de Pablo dizer, Maiana, torta de abacaxi. E eu, torta de abacaxi, nada. Eu estava... Você lembra, amor, na cozinha? Torta de abacaxi, nada. Que mulher torta de abacaxi? Ou seja, naquela hora eu estava completamente envolvida pela emoção da raiva. E aí ele falou, amor, torta de abacaxi. Eu falei, vou no banheiro. Por quê? Porque eu já não estava conseguindo administrar o parar daquele limite, daquilo que a gente combinou, daquilo que eu estava permitindo que o meu corpo adentrasse num comportamento antigo, baseado na forma como eu lidava com uma ferida antiga. Então, isso é importante que quando a gente está em set terapêutico, né, eu percebo que muitas mulheres, por não conhecer o seu corpo, não conhecer o que ela sente, qual a emoção que está envolvida, ela termina ultrapassando esse momento, né, de acordos que foram feitos, de limites que podem e devem acontecer durante a rotina, para que isso, como o Pablo falou, não desgastar a relação, né, e você precisa saber a hora de você entender o que está acontecendo no seu corpo. Eu fui pro banheiro, respirei, né, esperei aquela raiva, dei um lugar à raiva em mim, né? Porque a raiva é esse limite que você ultrapassou de você mesmo, então foi você que se permitiu ali, aqui o externo invadisse os seus próprios acordos pessoais, né? Só que você pega tudo isso que você está sentindo e você quer, né, descarregar no outro, você quer extravasar essa raiva no outro. Então, por isso que nós desenvolvemos esse tradutor emocional exatamente para ajudar as pessoas a esse entendimento dessas emoções. Então, a torta de abacaxi ajuda muito a gente a não voltar aos padrões antigos que faziam e fazem um relacionamento desgastar, né, Pablo? Sim. E às vezes vira até brincadeira, né? Tipo, torta de abacaxi. Ah, vou comer essa torta toda hoje, então. Exatamente. Então, porque... vira uma piada interna. E Pablo trouxe um tema importante aí nesse final, ele falou brincadeiras. Eu tô percebendo hoje que as famílias, elas foram para um lugar de tanta seriedade, elas estão levando a rotina de uma maneira tão séria, que isso tem perdido o encantamento, o humor, a alegria do casal, a brincadeira do casal. Não significa que você não precisa atuar sem responsabilidade na família. Você pode ser responsável, só que você pode trazer a brincadeira, a leveza, a juventude, né? A gente que é 40 a mais precisa voltar um pouco da juventude. A gente brinca, né? A gente tem as brincadeiras da adolescência sem desqualificação, sem, né, e invadir ali o espaço do outro, mas a gente brinca muito entre a gente. Isso mantém humor, isso mantém alegria. Inclusive o cérebro adora a liberação, né, de neurotransmissores que são importantes a partir do momento que tem alegria no seu dia a dia, alegria ali na rotina, né? Eu que puxo muito esse humor dentro da casa, mas né, rola também brincadeira de quinta série, viu? Ah, óbvio. Isso rola também. Mas esse brincadeira de quinta série vem de quem? Vem de mim. E a gente permite que essas coisas aconteçam, né? Então, eu sou a que acordo de manhã ali já no animação, Pablo ainda vai fazendo o download da alma ali, enquanto, né, ele vai acordando, e a gente precisa respeitar a diferença. Lá para 7 horas ele já entra na brincadeira, ele já consegue brincar, mas o primeira hora do dia não tem brincadeira, eu tô ali, né, num lugar de mais energia e ele ainda tá fazendo o download da alma dele. E essa diferença que eu percebo muitas mulheres, mas meu marido tem uma velocidade. Acho que acho que o maior aprendizado e o maior erro que a gente cometeu a nossa vida inteira foi a nossa forma de estar na vida. A velocidade a qual a gente coloca no ritmo da vida, né, Pablo? Achar que temos que ser iguais, né? Exato, meu amor. E o quanto eu sempre fui muito intensa e sempre você foi muito detalhista. Então, nas coisas eu sempre fui muito rápida e você sempre foi muito detalhista. E quantas vezes a gente se perdeu, onde dizia, nossa, Pablo, mas isso aqui precisa ser mais rápido. Ele dizia, mas você está indo muito rápido. E esse muito rápido você vai se atropelar lá na frente. E quando a gente não tinha o entendimento a hora que precisa ser rápido e a hora que precisa ser detalhista, o quanto a gente brigou, o quanto a gente se desgastou, o quanto a gente não soube aproveitar a beleza de sermos diferentes. Então, só para você, é um exemplo bobo, mas para vocês entenderem. Às vezes a gente vai precisar viajar. Esse ponto da viagem precisa ser rápido. Vamos colocar uma mala, vamos montar uma mala. Pronto, vamos montar uma mala? Pode deixar que eu faço, porque essa parte aqui eu vou com a grande velocidade.
na hora de voltar da viagem, né? Se deixou alguma coisa, se tudo que a gente comprou, esse detalhe é com ele. Então, a gente aprendeu os nossos recursos, eles serem bem distribuídos na família. Fica todo mundo bem, fica todo mundo sendo visto, fica todo mundo sendo valorizado. Isso vai para um lugar de muita potência. Como arrumar uma mala, né? Arrumar a mala e etc. Até mesmo o planejamento financeiro para a viagem, né? Então, isso também é importante. Não dá para uma pessoa só pensar em tudo. Às vezes eu falo assim, não, Maina, esse ano a gente não vai viajar não. Aí de repente Maina sai, quando volta aqui, ó. Vai ser pra aqui que a gente vai. Eu falei, poxa vida, pô, não, eu disse a você, Maina, que eu não queria. Meia hora depois eu já tô planejando, pesquisando. Ó, a gente já vai pra lá, pra cá, pra assim, essa. Então, às vezes precisa de um empurrão. Essa beleza? hora que precisa entender. Precisa de um empurrãozinho. Isso, mas não dá pra empurrar naquela. Não tem, no aeroporto não tem aquela esteira aqui pra andar mais rápido, né? Então não dá pra empurrar a pessoa já naquela esteira. A pessoa já tá andando rápido e você empurrar mais. Também não dá, porque acaba gerando uma ansiedade demais para outro lado. Então é importante saber até o momento que você consegue empurrar. Então a gente consegue dividir isso. Quando tá demais eu reclamo, levanto a mão, opa, tá demais, peraí. Ela não, tá bom, tudo bem. E muitas vezes, o Pablo trouxe um ponto, é essa intimidade que nós temos. Eu sei aonde ele trava e onde precisa desse empurrão, e ele sabe exatamente a hora que eu travo e ele também faz esse empurrão. Então, às vezes eu falei, Pablo, eu não vou fazer esse investimento porque não cabe agora. Demora um pouquinho, no outro dia Pablo chega assim, ó, já comprei, já fiz, agora é com você. Pelo amor de Deus, Pablo, vai, eu confio em você, vai. Então, isso só acontece porque esse casal tem intimidade, sabe exatamente a hora que o outro precisa do empurrão. Então, como ele trouxe, não é forçado, não é um invadir o teu espaço e fiz aquilo que você não queria, mas é essa intimidade de saber a hora que o outro precisa essa mão. Então, eu acho que é a hora que eu sinto o amor muito profundo vindo de você. É a hora que eu não consegui expressar aquilo que estava desconfortável em mim e você trouxe aquele empurrão e aquela mão que eu precisava para me tirar dali. Eu acho que é a hora que eu digo, gente, ele conseguiu me amar e conseguiu entender exatamente o que eu precisava sem dizer apenas uma palavra. Eu acho que isso acontece muito com a gente, né, amor? Sem palavras. Eu percebi. Deixa eu desdobrar isso, que isso é importante, que muitas vezes a gente fica num lugar, nós mulheres, de termos a dificuldade de expressar o que estamos sentindo, porque a mulher é essa intensidade de sentimentos, né? Vai ter horas que vão se faltar as palavras e você tem um companheiro que te entenda profundamente, saiba, né, lhe entregar e ofertar, isso é importante, mas não no lugar onde você se coloca com dependência, porque isso termina sendo uma dependência afetiva, uma dependência emocional. E eu já atendi mulheres que dizem assim, Maina, mas ele não tá vendo o que eu tô precisando? Mas ele não tá vendo que isso não é óbvio? E eu digo numa relação, o óbvio precisa ser dito. A gente repete isso pra gente o tempo inteiro, né, Pablo? O óbvio precisa ser dito. Então não é porque eu não expressei, né, e eu fico esperando o meu marido que ele não goste de mim. Às vezes ele não faz porque ele nem sabe o que tá doendo aí dentro de você. Então, mulheres, se posicionem, falem, né, não briguem. Eu acho que um dos pontos, Pablo, que a gente girou muita chave foi a forma como a gente tratavam uma questão. A gente trouxe isso, mas tinha um ponto que você trazia muito, eu queria que você falasse sobre isso, eu não gosto quando você me cobra. Lembra? Eu não gosto quando você me cobra. Então, o homem gosta de ser cobrado, Pablo? Fala um pouquinho. Ninguém gosta de ser cobrado. Se você está sendo cobrado é porque você está pecando em algo. Então ninguém gosta de ser cobrado. Agora, a forma como você é cobrado, como eu falei mais cedo, se vier com carinho, com amor e etc., a pessoa entende que é uma necessidade que precisa ser cumprida, tá? Então imagine, você tem uma responsabilidade de fazer determinada coisa, e aí você já está completamente atarefado no seu trabalho, com muitas coisas para fazer, e você ainda sabe, já existe a autocobrança, porque você já sabe que você não conseguiu desempenhar por outra coisa.
você acabou priorizando outras, que é um ponto importante pra gente falar, definir prioridades no relação. E aí, a pessoa já está se cobrando que não conseguiu fazer e ainda vem uma terceira pessoa, uma cobrança excessiva ou um tom excessivo que acaba sendo a gota que faltava naquele copo cheio, entende? E aí pode existir a explosão. Isso acontece com a gente às vezes, e aí às vezes eu não falo nada, só fico calado, eu olho pra você, tipo, pô, eu tô errado, realmente, mas eu falo, ó, agora não dá. E aí você entende, e depois a gente senta e conversa e etc. Então, um ponto muito importante, definir prioridades. A gente precisa definir as prioridades. Porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Nada é prioridade. Entende? Então, é o princípio básico aí de gerenciamento de projetos. Você precisa definir as prioridades. Com as prioridades, você consegue traçar as metas. E aí, relembrando só um ponto que eu esqueci de comentar lá atrás, você falou da questão do sorriso, das brincadeiras e às vezes do estresse. As dificuldades financeiras levam a isso também. Minam, né, Pablo? Minam. Então, quando a família ela está com dificuldade financeira, isso influencia drasticamente na má relação, né? O homem, se for ele o detentor 100% financeiro, ele vai estar intolerante, a mulher vai cobrar mais quanto a isso, porque ela vai precisar de outras coisas, tem as necessidades da família, e aí acaba gerando vários conflitos, várias brigas, várias discussões em termos disso tudo. Então, o planejamento financeiro familiar é o mais importante. Todo ano, vamos relembrar um pouquinho aqui o que a gente faz, todo ano, no finalzinho, em dezembro, a gente traça nossas metas do ano seguinte. O que a gente quer para o próximo ano? O que a gente quer para nossa família? O que a gente quer para os próximos 10 anos? O que a gente fez esse ano atingiu quantos por cento da nossa meta? Do ano passado. Né, isso. O que a gente fez nesse ano? Porque a gente faz em dezembro. Isso. O que a gente fez nesse ano que atingiu a nossa meta do futuro? O que a gente precisa fazer a mais para poder atingir? O que a gente vai fazer nesse ano? Vamos trocar de carro? Vamos fazer uma viagem internacional? Vamos começar a comer mais saudável, então começar a comprar orgânico? Vamos levar nosso filho numa pediatra integrativa, que é a nossa colega Laís Ruas. Então, são definições que a gente precisa traçar e precisa ser escrito, definido. E por quê? Que às vezes eu não consigo fazer tudo e definir qual que é indispensável, é isso e aquilo. Pronto, e trabalhar em cima dessa meta. Que eu acho que é muito importante até dar clareza pra gente, pra família, do nosso objetivo. E aí, quando estiver saindo do objetivo, olha para aquele papel escrito, opa, não, peraí, isso aqui vai desviar, vamos voltar um pouquinho e voltar para os trilhos. A gente costuma fazer alguns planejamentos, caixinhas aí para quem tem Nubank ou qualquer outro banco, colocando valores para atingir determinadas metas. E quando chega lá no momento, a gente vai, quita e segue o fluxo. Eu acho isso muito, muito legal. Isso foi uma das coisas que fez com que a gente conseguisse dar passos mais ousados, né? Porque a gente conseguiu, eu que tenho um senso, eu tenho uma necessidade muito grande de segurança, então eu preciso ver aonde eu estou pisando e ver se eu consigo dar esse passo. Já Maiana é diferente, ela consegue dar um passo, porque ela acredita no futuro, no nosso futuro, mas eu não, Maiana, peraí, tá pisando demais longe, volta aqui um pouquinho. E eu acho que esse equilíbrio, ele fica perfeito, eu brinco dizendo, eu sou muito do kamikaze, assim, do vamos lá, vamos, isso é maravilhoso, né? Eu sou entusiasta do casal e ele diz, ok, meu amor, bora ver como é que isso pode ser viabilizado. Então, a gente brinca dizendo que a gente é casal perfeito, né? Eu sou entusiasta do processo ali e ele vem com essa dose de racionalidade que eu adoro e eu acho que é necessário para a construção das nossas coisas. Pablo, você trouxe um ponto que é muito importante, quanto as pessoas podem estar lá pensando, é fácil porque aí ele ganha uma grana, né? Ele tem uma vida financeira
confortável, por isso ele consegue fazer essas estratégias. O quanto o dinheiro, né, a ausência do dinheiro, ela termina minando a energia do casal, porque as necessidades ficam surgindo. O que falta para esse casal cheio de necessidades financeiras, de necessidades básicas que não estão sendo atendidas, está passando por dificuldade financeira, precisa fazer para que mantenha, por exemplo, esse desejo, essa vontade de estarem juntos, mesmo passando por uma situação como essa. Qual é o segredo aqui? O que você acha que esse casal precisa fazer, Pablo? Acho que a primeira decisão do casal é sair cortando tudo. Bora cortar tudo. Não, vamos cortar a despesa, não pode, a gente tá gastando demais, não dá, não tá conseguindo suprir e etc. Mas a gente precisa entender o seguinte: a energia que a gente gasta, o ser humano gasta, para poder equalizar o financeiro, receita e despesa, é a mesma ou maior do que você buscar uma nova receita, você buscar uma nova forma de rentabilidade. Então, pense comigo. Você tem um gasto, você já tem um estilo de vida, onde você precisa de vez em quando sair para lazer, você tem filho precisa também espairecer, né? Ir para um cinema e etc, um parquinho. Você sair com sua esposa para você ter momentos com ela de sair para jantar, sair para um almoço e etc. Precisa também os momentos de você comprar alguma coisa para você, né? Para você sentir que aquele dinheiro que você ganha, aquele esforço do dia a dia, ele te traz um retorno, né? Você precisa estar satisfeito com a sua vida. E aí quando você chega, entende que a despesa está infinitamente maior que a receita, é o momento de você analisar, sim, se tem algo que está fugindo demais do seu plano. Se aquele padrão de vida que você se colocou, você pode estar naquele momento, né, Pablo? Sim, e se é algo que você está gastando, é supérfluo. Então você precisa ter essa autoanálise. E depois trazer para a família, para a esposa, a entender, amor, é o seguinte, o que a gente está gastando aqui, realmente a gente precisa, a gente tem uma planilha financeira em casa, onde a gente categoriza tudo. A planilha financeira da nossa casa é orgulho, assim, é ele colocou por centro de custo, é a coisa mais linda, assim, sabe quanto a gente faz de mercado, de lazer, setores, de combustível, é uma planilha, assim, graças a ele, entende, gente? Eu preciso dar o mérito a esse homem dessa organização de direção, e isso, gente, posso falar uma coisa? Se você quer uma construção de um relacionamento saudável, o casal, o homem, a mulher, a mulher, eles precisam ter segurança de estar na vida. E não, vivamos num mundo capitalista, sim, e a segurança de estar na vida advém do quanto essa receita e essa despesa, ela está equalizada, e para a conta do meu marido, e eu gosto muito, essa receita, ela precisa ser maior do que essa despesa. Se todos os meses essa receita não for maior que a despesa, a gente senta e ajusta. E detalhe, tem que ser. Descer um pouco, a gente sente assim, o que está acontecendo, né, amor? A gente sempre está nesse lugar de, peraí, amor, esse mês o valor não foi X% daquilo que a gente determinou, vamos olhar para isso? E pode ter gente assim, nossa, mas isso é muito intenso, né? Isso é responsabilidade, isso é um casal que tem muita ambição com os sonhos e os desejos que quer, e a gente tem muita vontade que eles se realizem, e a gente está junto nessa vida, olhando, tomando decisões, mudando o rumo das coisas, exatamente para que esses desejos e esses sonhos se realizem. E eu devo muito isso a ele, tá, gente? Preciso falar aqui ao vivo que eu devo muito isso a ele. Esse homem que traz esse pé no chão, esse homem que traz esse bora, amor, né? Vamos olhar para isso, vamos, né, clarear isso aqui. Por isso que as reuniões ele vem com o computador debaixo do braço, e eu adoro porque ele é muito visual, ele traz isso em termos visuais, e isso para mim é fantástico, porque eu sou essa da imaginação, da reflexão, eu sou essa muito da subjetividade, sim. Por isso eu sou terapeuta, e Pablo é esse muito da análise do técnico, e isso foi muito ponto de conflito lá atrás. Eu pensava de maneira muito subjetiva, ele de maneira muito racional, e quando a gente incluiu isso na nossa forma de estar na vida, a gente vai até velho, né? Isso aí, até a eternidade. Amém. O acompanhamento financeiro ele tem que acontecer semanalmente, porque dependendo
se você perder o foco de uma forma, você pode regrar toda a continuidade do mês. Compromete, né, Pablo? Compromete. O mês ali, né? Então, esse endividamento muito das famílias advém dessa ausência desse acompanhamento, Pablo, disso que você Sim, tem um hábito e trouxe para nossa família? Aí, complementando o que eu estava falando. Então, o primeiro passo é você analisar Aí, voltando ao que eu estava falando, então o primeiro passo é você analisar o que está sendo excedente e que é supérfluo, que você pode deixar para depois, tá? Chegou num custo fixo, é dizer o seguinte, cara, eu ganho menos que esse custo fixo, mas isso aqui é o ideal para eu ter uma vida saudável, porque não adianta eu só trabalhar e só pagar conta, luz, energia, aluguel, passagem de apartamento, carro e etc, combustível, e eu não tenho uma vida, não consegui ter uma vida, eu vou sobreviver. Então isso não é saudável. E aí isso vai estressar mais, vai estressar a mulher, vai estressar o filho, vai estressar o marido, a ponto de ele não conseguir render no trabalho e ser pior, até perder o trabalho. Então ele precisa definir um custo fixo ideal e entender, cara, minha receita é menor do que essa despesa? Então eu tenho que buscar outras fontes de renda. Acabou, ponto final. E gastar energia focando nisso. Definir qual é a receita ideal e correr para isso, para esse objetivo. A partir disso, ele vai entender que o novo alvo dele, e ele vai conseguir atingir aquele objetivo, porque ele vai gastar energia para isso, e não para sempre economizar. Não, eu não posso tomar uma água aqui, não, porque é R$10, não dá, senão vai comprometer no orçamento, não posso tomar um café aqui, porque é tanto, eu não consigo, e etc. O filho pede, deixa eu comprar mais um pacote de figurinha. Não pode, já tá no orçamento. Então, é isso. Existem gastos variáveis que acontecem no mês, porque você precisa cuidar da casa, porque isso é responsabilidade do homem também, de cuidar das manutenções da casa, porque se você tem coisas quebradas, hoje, esse mês eu não posso, e etc. Então isso só vai piorando, só vai aumentando, o carro, acontece alguma coisa, e aí o universo vai combinar para que você acabe direcionando dinheiro. Se você não tiver sabedoria para poder ter um fundo para isso, você não consegue manter tudo em dia e acaba ficando com problemas, discussões, falta de divertimento e só é ladeira abaixo. Então, a forma de consumo entre o casal, uma das coisas que eu também vejo lá, pode culminar esse endividamento, né? Então, às vezes tem uma mulher ali e um homem ali que consome, né, acima da média por uma ferida, às vezes é uma compulsão, e eu queria que a gente falasse um pouquinho da forma como a gente olhou para as nossas feridas emocionais. A gente traz, Pablo, as nossas feridas da nossa infância, e isso termina desaguando na relação, e aqui tal o ponto dessa divergência, desses conflitos? Traz sim. Traz da nossa ancestralidade, né, onde o meu bisavô, ele tratava minha bisavó assim, e que meu avô viu isso acontecendo e achou que essa era a realidade, era como deveria ser, e meu pai assim, e eu excessivamente. Eu fui criado por pais separados, então eu não tive a presença masculina dentro de casa, né? Então eu não sabia como ser pai, porque meu pai sempre um pouco distante, porque eu morava com minha mãe, então teve um momento que eu fui morar no Rio, e aí fiquei bem longe de meu pai. Então minha mãe é que acabava cuidando de mim, né? Fazia um pouco desse papel, não supre, mas tentou do jeito que ela conseguiu, e eu não sabia como ser pai. Então eu errei muito como pai com meu primeiro filho, Alexandre. Então não fui presente, não tive essa sabedoria que eu tenho hoje. Não fazia terapia na época, eu era muito jovem também, então fui pai com 17 anos. E hoje eu consigo a cada dia ser um pai melhor, tanto para ele quanto para meu filho Rafael.
e ser um esposo melhor para minha esposa, para você, e ser um filho melhor para os meus pais e assim sucessivamente, ser um amigo melhor e etc. Então, eu acho que o olhar para dentro, buscar uma ajuda, se conhecer, eu acho que é o ponto mais importante para você entender por que você é assim e entender o que é o certo, o que é o errado, decidir o que você quer ser. Eu quero... beleza, eu sei que é errado, eu sei que isso é por causa disso, mas eu quero continuar assim. São escolhas. E bancar as consequências disso. E bancar as consequências disso. Eu escolhi ser uma pessoa melhor a cada dia. Tem um livro que nosso filho ganhou, sobre curiosidades e etc. E tem uma frase de Bill Gates, que ele fala o seguinte, quando eu vou deitar para dormir, eu refletindo e eu percebo que eu não fui melhor do que ontem, eu durmo com uma sensação de missão não cumprida. Então, todos os dias, eu tento ser o melhor do que ontem e o pior do que o amanhã. Porque isso vai fazendo essa construção de autodesenvolvimento. E você ter um homem ao lado e você ter uma mulher ao lado que ela busca esse autodesenvolvimento, assim você consegue fazer a construção de um relacionamento saudável. A partir do momento que você entende os seus referenciais, que você olha para trás e você consegue entender esse lugar de vazio, né? Esse lugar que te faltou, esse lugar que te gerou dor, e se você não busca ver aonde está sangrando, acessar aqueles quartos escuros que vão ficar de frente para a sua sombra, porque ficar de frente para a sua sombra, como o Pablo trouxe, é tomar uma decisão. Tomar uma decisão é assumir responsabilidade do que você quer. E tem coisas no site terapêutico que eu falo assim, tá bom pra você assim? Tá. Você assume as consequências disso? Mas já as consequências eu não quero. Vida adulta. A vida adulta é quero isso, banca as consequências disso. Então, quando a gente não consegue lidar com as consequências, a gente precisa tomar a decisão de entender o porquê que a gente faz daquele jeito. E entender o porquê faz daquele jeito não tem jeito, é investigando ferida, é investigando o que foi antes, sem acusar, sem apontar, né? Não é porque foi o certo ou que foi o errado. Essa é a construção de como eu vim, da forma como eu vim. Pablo, se você pudesse trazer uma dica, um conselho, uma palavra para as famílias que estão assistindo a gente sobre a construção desse relacionamento saudável, o que você falaria para eles assim? Se tem gente aí que está vivendo uma relação, digo para você que hoje quem me procura em sete terapêutico não procura porque está frustrado, porque não tem dinheiro, porque está frustrado porque não conseguiu comprar um carro novo, mas me procura porque não consegue ser feliz no relacionamento. O que a gente consegue hoje viver, experimentar, e quem está perto da gente consegue sentir essa energia. O que você falaria para essas famílias que estão precisando, né, buscar a construção e olhar para a construção desse relacionamento saudável para poder sentir? Tem muita família, inclusive muita mulher desacreditada no amor, sabe? De que isso não existe, de que não existe homens, né, que podem tratar as suas esposas, tratar a sua família do jeito que você acabou de, né, você trouxe durante todo o episódio hoje. O que você falaria para essas famílias, Pablo? Escuta. Eu acho que eles precisam se escutar mais. Eles precisam enxergar mais um ao outro. Como você falou em alguns pontos, que eu nem sabia, né, que eu fazia. Então você tem que perceber nas pequenas coisas que fazem sentido para a vida do outro. Então, como o padre falou pra gente no altar, vocês precisam tornar a vida do seu parceiro um cantinho no céu. E o que eu preciso fazer para cumprir essa missão, né, que foi nos dada há 15 anos atrás? Manter esse diálogo vivo, manter essa paixão viva, eu acho que é a obrigação de ambos os lados, tanto o marido quanto a mulher, tá? Se o objetivo é ter essa família, porque construir uma família é muito difícil. Mantê-la é mais difícil ainda. É um aprendizado contínuo. Então, precisa buscar ajuda, né? Precisa querer
fazer acontecer. Então, esse é o mais importante. As dificuldades vão acontecer, vai ter dificuldade financeira, vai ter desafios, muitos desafios. A vida é uma montanha-russa. Então, a gente tem que saber quem a gente escolhe para poder descer esses altos e baixos e como se posicionar perante a eles. Quando a gente escolhe estar na vida e fazer uma construção de uma família, a gente precisa, Pablo trouxe, né, se escutar, se olhar, a gente precisa confiar, a gente precisa saber que aquele outro que está do outro lado, ele é seu companheiro, ele é seu amigo, ele está construindo uma vida com você e ele quer o melhor para você, assim como você quer o melhor para ele. Então esse se enxergar, esse se escutar, esse olhar, ele advém de um lugar de muito respeito, né? Então quando o Pablo faz alguma sinalização para mim, eu respiro e sempre digo obrigado internamente por me trazer um aprendizado sobre mim. Obrigado por, na vida, poder ser esse meu companheiro que me ajuda nesse meu autodesenvolvimento, assim como eu contribuo para a vida dele. Agora, depois desse episódio, está chegando ao fim, eu preciso dizer o quanto eu sou grata por ter você na minha vida. Ele topa todos os sonhos, todas as minhas vontades. Inclusive, estar aqui no episódio, o quanto ele é um homem de trás das câmeras, o quanto ele é o homem dos bastidores. E ele sabe a importância do conteúdo para vocês do outro lado. E ele estar aqui, conseguir estar diante de câmeras, vocês não têm ideia a quantidade de câmeras que tem nesse local, a quantidade de luz, o quanto isso é desafiador para ele, mas em nome do amor que nós temos à família, e ele sabe o quanto também isso seria importante para o sonho, né, que é meu e ele também comprou e é nosso. Muito obrigado, meu amor. Em nome da sua missão de vida. É verdade. Obrigado. Te amo. Esse é mais um episódio do podcast Conversas que Curam, porque quando a verdade encontra espaço, a cura começa.